Amigos do Pensar Piauí, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com a Kedma Larissa, atleta piauiense, jogadora, que chegou agora, recentemente, da Ucrânia, estava lá em plena guerra. E aí a gente vai saber dessa experiência da Kedma. Mas antes, eu quero desejar a Kedma boas-vindas ao Brasil, ao Piauí e aqui ao Pensar Piauí e agradecer por você ter tirado um tempo para conversar com a gente. Muito obrigado, viu, Kedma? Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. E é isso. Muito bem. Minha querida, nós vamos falar dos transtornos da guerra, mas eu queria começar falando da Kedma aqui, teresinense, jogadora aqui na cidade. Conte um pouco desse momento seu, o que despertou essa vontade sua de ser atleta, de jogar, e como foi o seu início Sim. aqui em Teresina? Eu comecei a jogar profissionalmente em 2020, 2019 para 2020, pelo Tiradentes, um clube daqui do Piauí mesmo, um clube onde participava do Campeonato Brasileiro, do estadual piauiense. Passei 5 anos lá, só que só comecei a jogar mesmo profissionalmente a partir de 2019. No começo de 2020, eu fui para o Iranduba, de Manaus. Fiquei lá 3 meses, só que eu tive que voltar por conta do começo da pandemia, que paralisou tudo, e daí eles mandaram a gente para casa. E o clube acabou falindo por conta da pandemia, de outras dívidas que o clube tinha. E daí, no final de 2020, em setembro, eu assinei um contrato com Fortaleza. Fui para Certo. Fortaleza, joguei até, acho que mais ou menos assim, o mês de abril, e voltei para casa. Quando eu voltei, eu voltei novamente para o Tiradentes, joguei o Campeonato Brasileiro pelo Tiradentes, só que o Tiradentes não foi muito longe, né, nessa competição, né? E daí eu recebi a proposta para ir para a Ucrânia. Uma amiga minha me convidou e daí eu acabei abraçando a oportunidade. Ok. Mas antes ainda da gente tratar da Ucrânia, eu quero falar lá desses 5 anos atrás, lá que você decidiu assim, eu vou jogar Uhum. futebol. O que pesou mais nessa sua decisão? O que te levou à prática do futebol como uma atividade profissional? Então, desde criança eu sempre gostei de jogar bola, de brincar com os menininhos na rua e tudo mais, só que eu nunca assim pensei em tornar isso profissional, tornar como a minha profissão. Fui para a escola, entrei na escola daqui do Piauí, que quando eu era menor eu morava em Mato Grosso, daí eu vim para o Piauí. Minha mãe me matriculou na escola, e daí na escola tinha aulas de educação física, e daí o professor me viu jogando e falou assim: tem um time na escola que vai entrar numa competição de futsal e queria que você participasse. Aí eu fui falar com a minha mãe, e assim, por ser da escola, ela deixou tranquilamente eu participar. Daí, isso foi em 2015, eu entrei nessa competição escolar, a gente acabou sendo campeão, né, regional e estadual, e daí deu uma vaga para jogar o brasileiro, que era em Fortaleza. E daí minha mãe permitiu que eu fosse, e depois dessa competição, um senhor veio falar comigo, dizer que ele ia montar um time de campo, e que tinha me visto jogar e que eu jogava muito bem. Só que minha mãe não queria que eu tornasse isso para mim como algo profissional. Porque eu acho assim, nenhuma mãe sonha, sabe? Não tem esse sonho da filha ser atleta, jogar futebol e tudo mais. E daí ele veio aqui em Ei, casa, Kedma, conversou. nenhuma mãe sonha em ter uma filha tipo Marta, eleita melhor do Olha, mundo? a minha não sonhava isso pra mim, não. Ela queria que eu fosse uma médica, advogada, assim, é o sonho dela, né?
Só que o meu, eu sempre gostei de jogar, mas nunca com aquele pensamento de ser algo profissional, né? Para mim era mais assim diversão. E daí esse senhor veio aqui falar com a minha mãe, falar que ela tinha que deixar eu jogar, que eu tinha que tornar isso algo profissional. E aí eu sei que ele acabou convencendo ela. Daí ele me levou para o Tiradentes e foi aí que eu iniciei assim a minha carreira no futebol, que eu comecei a tornar algo profissional para mim. Eu coloquei na minha cabeça que era isso que eu queria, que agora eu queria fazer daquilo a minha profissão. Pois agora vamos voltar para a Ucrânia. Você falou que teve em Manaus, Fortaleza, mas uma Sim. colega sua, durante a pandemia, a convidou para ir para a Ucrânia. Eu queria mais detalhes desse convite, de como foi a sua decisão de dizer: vou sair do Brasil para jogar fora, vou para a Ucrânia. Como é que foi isso? Então, ela tinha um amigo que já estava lá, que era da Federação Ucraniana, que ela conhecia, porque ela já tinha jogado na Ucrânia há um ano. E daí ela pegou e me convidou, porque sabia que eu estava sem clube, que eu estava parada aqui no Brasil, que o Tiradentes não tinha passado de fase no brasileiro. E daí ela acabou me convidando. E a minha decisão foi assim, dentro de uma semana, que foi tudo muito rápido. É, até o time me contratar e eu ir, eu acho que foi uma semana que resolveu tudo, que eu tirei passaporte, eu consegui tirar o passaporte dentro de 3 dias. Então, assim, foi tudo muito rápido. Eu vi que era uma oportunidade que eu tinha que abraçar. E quando você chegou na Ucrânia, quando? Em que mês? Em que ano? O ano passado, não foi Eu isso? cheguei em agosto de 2021. Dia 5 eu Agosto, cheguei, dia 5 de agosto, isso. agosto de 2021. Você assinou o Isso. contrato aqui no Brasil ainda ou assinou lá na Ucrânia? Eu assinei lá na Ucrânia quando eu cheguei. E aí você chegou em agosto, já começou a treinar, a jogar? Foi imediato o Sim, entrosamento? então, eu cheguei em agosto e o campeonato já estava rolando, já estava em andamento, e daí eu já cheguei assim, no meio do campeonato, então eu já cheguei, as meninas já estavam treinando há um tempo, já estavam assim, bem entrosadas, e daí só que eu cheguei e consegui assim, me adaptar à forma de treinamento, né, da treinadora. Não demorei tanto assim para me adaptar. E essa é a pergunta seguinte, é sobre diferenças entre Teresina, Tiradentes e a Ucrânia. Como era o nome do seu time lá na Ucrânia? O nome do meu time na Ucrânia era Krivbas. Eu não entendi direito. Vamos lá. Era Krivbas. Muito bem. Qual a diferença dele para o Tiradentes? Qual a diferença do país, da Ucrânia, para o Brasil? O que que e da Ah, estrutura do futebol? E a estrutura do futebol? O que que você tinha aqui e o que que você tinha lá? Assim, agosto de 2021, a Kedman chega na Ucrânia. O que que você viu que te chamou a atenção? Que você disse, poxa, aquela coisa que de admirar. então, eu cheguei lá, assim, a diferença para os times pequenos é enorme, né? Alguns times pequenos no Brasil é muito diferente em questão de material para treino. Tem time que não, às vezes não tem condições de ter, como é que eu posso dizer, roupas enumeradas, essas coisas. Quando eu cheguei lá era bem assim diferente. A estrutura do time era muito boa. Tinha ônibus, tinha hotel para os atletas ficarem, era tudo assim bem diferente do aqui do Tiradentes, sabe? Até porque também tinha contrato fixo, e aqui assim, no Tiradentes não, na época que eu jogava não tinha contrato, era contrato por competição, então não era algo fixo assim. Então é muito diferente em questão disso, né? Do profissionalismo. Ok. E a cidade em si, o país, frio, comida, me fala desse outro lado aí da adaptação que é necessária. Então, lá é muito frio, na Ucrânia é muito frio, e aqui onde eu moro é muito quente.
Então, quando eu cheguei lá, eu senti muita diferença, né? Os primeiros dias eu sofri um pouco com o frio, porque lá chega a fazer -11, e aqui é 40 graus. Então, quando eu cheguei lá, eu sofri um pouco em relação ao clima. A alimentação, assim, deles é um pouco diferente, porque eles comem mais macarrão, mais batata, assim. Para a gente aqui, o arroz, o feijão é algo que a gente come, assim, todos os dias. Para eles é algo assim, uma vez na semana, e ainda às vezes eles comem no café da manhã, né? Nem como almoço ou janta, entendeu? Certo. Você falou aí, na intervenção anterior, da estrutura e falou que assinou um contrato fixo lá. Salário. Uhum. Era um salário bom, um salário diferente do que da experiência que você teve aqui no Brasil, em Fortaleza, Manaus e Teresina. Dava para fazer um pé de meia? Sim, em questão de salário, assim, não tem nem comparação com os clubes que eu já joguei aqui. É muito mais, assim, valorizado, sabe? Lá fora do que aqui no Brasil, em alguns clubes. Eles procuram pagar bem, a valorização é maior. Você chegou lá em agosto de 2021. Isso. Aliás, antes de eu fazer essa pergunta, ainda outra com relação ao contrato com o seu clube. Uhum. Agora, por ocasião da guerra, você veio para o Brasil. Como é que ficou essa situação contratual? Você assinou uma rescisão contratual, deu tempo para isso, não deu tempo, você veio com o contrato em vigência, você vai continuar recebendo salários. Enfim, como é que está a vida da atleta Kedma agora no Brasil, mas com vínculo lá com o futebol da Ucrânia? Então, no nosso contato, quando a gente assinou, tinha uma cláusula que falava que ambas as partes podiam se abster dos deveres em caso de guerras, de tsunamis, e daí a gente está livre para negociar com qualquer clube. Então, baseado nessa cláusula, você decidiu retornar ao Brasil. E aí, Sim. houve contato com a diretoria do clube? Você procurou eles? Deu tempo de você procurar e dizer, olha, estou indo para o Brasil, ou você veio sem contato com eles? Então, no começo, assim, que aconteceu tudo, eles não queriam que as atletas viessem embora. Eles falavam que lá era um lugar seguro, que como não tinha tido ataques lá, então era seguro ficar lá e tudo mais. Só que a gente não queria ficar, porque a gente estava vendo, a gente estava ficando cercada, então uma hora a gente não ia mais conseguir sair de lá. Eu saí, as três brasileiras que estavam lá, a gente saiu a treinadora do time também, o preparador físico foi embora, outras atletas também já foram embora e já assinaram com outros clubes. Então, assim, em relação a clube, não tem problema nenhum. Tá. Agora eu vou fazer aquela pergunta que eu iniciei ali atrás. Você chegou na Ucrânia em agosto de 2021. Quando que você ouviu falar pela primeira vez em conflito da Ucrânia com a Rússia e da possibilidade real de uma guerra? Então, em novembro, o campeonato deu uma pausa por conta do inverno, e daí eles acabaram dando férias. E eu vim para o Brasil, vim passar meu final de ano no Brasil. Daí já começou esses rumores de que ia acontecer uma invasão, que o Putin estava querendo invadir a Ucrânia e tudo mais. Só que a gente chegou a falar com eles se tinha essa possibilidade e tudo mais, como é que ficava, que a gente tinha acompanhado pelas redes sociais, que tinha esse perigo da invasão, e eles falaram que não tinha, que a guerra lá já se arrastava por 8 anos, então era uma coisa tipo um blefe, sabe, da parte do Putin. E daí acabou acontecendo isso tudo e a gente já estava lá, não conseguiu tipo vir antes. Então a gente meio que se viu no meio daquilo tudo. Então,
Em novembro você veio para cá, mantinha contato com a direção do clube, mas acabou Isso. retornando. Você retornou para Sim, lá em acabei dezembro tendo ou em que. janeiro? Eu fui em janeiro desse ano, no começo. Eu fui dia 13. 13 de janeiro eu voltei para lá. E aí, quando você chegou lá de volta, em janeiro, que clima que você sentiu nas ruas lá da cidade? Então, lá eles também, eu acho que não acreditavam que isso iria acontecer, por conta que as divergências entre a Rússia e a Ucrânia já acontecia assim durante esses 8 anos. Então, eles também não acreditavam que isso iria acontecer. A gente lá também chegou a questionar eles sobre Mesmo isso, em janeiro. porque a gente estava acompanhando e tudo mais, e eles falaram a mesma coisa, que não era uma coisa que iria acontecer. Ainda em janeiro, vocês não acreditavam. Eu estou perguntando assim, mesmo em janeiro, já com as tropas russas na fronteira dos dois países, mas a Uhum. direção do clube, vocês, atletas, não acreditavam no confronto, não acreditavam na guerra. Isso, como eu falei, a gente perguntou para eles novamente, a gente já estava lá, a gente via a movimentação das tropas e tudo mais, a gente questionou eles novamente, e eles falaram que não, que era para a gente ficar tranquila, que se algo pior assim, eles soubessem, eles iriam comunicar a gente e tudo mais. É porque meio que a gente foi falar para eles que a gente queria voltar. Só que eles falaram que não precisava voltar por conta disso, que não tinha perigo, que nada iria acontecer e pediu para que a gente ficasse. E como a gente tinha um contrato, a gente não podia somente sair, a gente tinha que Uhum. cumprir com o nosso contrato. Certo. Mas aí veio os primeiros bombardeios. Como é que foi isso? Quando que a Kedman percebeu, agora é guerra, agora eu tenho que sair? Em que momento deu esse estalo na Então, Kedman? Então, aqui no Brasil a invasão aconteceu à noite. E lá na Ucrânia já era pela madrugada, né? Já era assim na parte da madrugada e eu estava dormindo, então eu não acompanhei as redes sociais. E daí, quando eu acordei pela manhã, eu vi que tinha mensagem dos meus familiares dizendo que tudo ia ficar bem, que Deus era comigo, e eu sem entender o que estava acontecendo. Não sabia por que eles Então, tinham a me guerra mandado tinha essa começado e você não mensagem. tinha percebido. Isso. A E guerra... daí eu não tinha entendido o porquê das mensagens deles, que estavam falando que tudo ia ficar bem e tudo mais. E daí eu entrei no grupo do time e vi que as meninas estavam comentando que os aeroportos tinham sido fechados. Quando eu fui procurar saber o que estava acontecendo, a gente escutou a primeira explosão, que foi quando eles mandaram a gente pegar os documentos, pegar assim, o que era necessário e sair do hotel onde a gente estava. Só que nesse meio tempo que a gente pegava documento, pegava o que era necessário, teve mais 3 explosões. E daí a gente só saiu correndo, entrou no ônibus do clube e a gente foi para um hotel mais distante do que a gente estava, mas na mesma cidade. E com a Kedman? Bateu assim uma aflição nessa hora da segunda explosão, de correr para o ônibus? Ou você teve a tranquilidade de dizer, não, deu confusão aqui, tem guerra aqui, eu vou tratar de voltar para o Brasil? Como foi que você reagiu, assim, que você acordou, viu as mensagens da família, depois viu o grupo lá do time, quando você sentiu que era guerra mesmo, o que passou por dentro de você? Então, quando eu senti a primeira explosão, eu percebi a dimensão do que é que estava acontecendo. Ali a ficha caiu assim na hora o que é que tinha acontecido, a Rússia tinha invadido a Ucrânia. Então, assim, eu fiquei sem saber o que fazer. É porque eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma coisa dessa. Eu nunca imaginei que eu iria estar no meio disso, porque para mim era uma coisa distante, uma coisa que eu vi em filmes e não uma coisa assim que eu imaginei passar, sabe? Então eu fiquei com bastante medo. Na hora eu fiquei assim confusa. Eu só queria sair de lá, eu só queria ir para um lugar assim seguro, né?
E daí, quando eu cheguei nesse outro hotel, eu mandei mensagem para minha família, dizendo que eu estava bem, que não era para eles assistir jornal, né? Que eu ia manter eles informados do que estava acontecendo. E daí, assim, a gente foi se comunicando da forma que dava. Meu medo era acabar ficando sem internet, porque assim, em meio a uma guerra, eles cortam, né, o sinal de internet. E meu medo era ficar sem internet e sem ter como conversar com a minha família. Bom, aí teve esses episódios que você narrou, de você acordar, de ver as notícias nas redes sociais, de ouvir as explosões e de mudar de hotel. Daí até você pegar um avião para o Brasil. Como foi? Relata para a gente esses momentos aí. Então, foram dias assim muito difíceis, dias de medo, né? Dias incertos que a gente não sabia quando a cidade ia ser invadida ou se ela ia continuar assim na tranquilidade em que ela estava, porque só teve ataques assim no primeiro dia, que foi a base militar, né? Nos outros não teve, só teve nas cidades maiores. Então, assim, a gente ficou com bastante medo, a gente ia dormir já pronta para que caso acontecesse alguma coisa, a gente já conseguir correr. Daí, quando deu na quinta-feira passar, não, na quinta-feira a gente pegou, decidimos que a gente ia sair na quinta-feira passada. A gente não, a gente vai sair e daí a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão vai ficar difícil para a gente sair depois. Daí a gente foi, pegou o trem, a gente foi em direção a Lviv, outra cidade ucraniana. A gente enfrentou 20 horas de trem e depois a gente pegou um carro até a Polônia, que foi 6 horas até atravessar a fronteira. Aí atravessaram a fronteira, chegaram na Polônia, e aí depois você entrou no avião para vir para o Brasil. Nessa hora, Não, foi teve assim. um alívio? Foi assim. A gente atravessou a fronteira e descansou numa cidade lá da Polônia. A gente ficou no hotel porque a gente estava muito cansada da viagem. Daí, quando amanheceu, na sexta-feira, a gente pegou e foi para Varsóvia, a capital, né, da Polônia. E Polônia. lá a gente passou o domingo, a gente descansou no hotel, e daí na segunda-feira a gente foi para o aeroporto para pegar o avião. Aí eu fui da Polônia até a Alemanha e da Alemanha para São Paulo. É nessa hora aí que você pegou o avião lá na Polônia que eu queria saber. Você já sentiu tranquilidade ali? Você disse assim, não, pô, agora eu estou no avião, agora está tudo bem, eu vou para o Brasil. Ou ainda batia um Então, certo medo? Ou ainda batia um certo medo? Então, depois que eu cheguei a atravessar a fronteira da Polônia, já deu um certo alívio por ter conseguido sair bem. Só que quando eu cheguei em São Paulo, a ficha ainda não tinha caído que eu estava no Brasil. Ainda, sabe, demorou um pouco. Quando eu cheguei no aeroporto daqui de Teresina, que eu vi minha família, vi todo mundo, aí a ficha caiu de que eu tinha chegado em casa, que eu tinha conseguido sair de lá. Eu e as outras meninas tinham conseguido chegar bem. Então a ficha só veio cair aqui mesmo, quando eu já estava assim com a minha família. Para Kedman Larissa, quem é Volodymyr Zelensky e quem é Putin? Assim, lá na Ucrânia, eu pude perceber assim que o Zelensky, para eles, é uma pessoa muito guerreira, sabe? Uma pessoa que eles vão lutar por ele até o final. E ele vai lutar com eles, sabe? Para eles, lá é um presidente que não abandonou o país, que preferiu ficar com as pessoas para lutar. E para eles, o Putin é um monstro, é um homem é, desequilibrado, que está tentando tirar a liberdade deles, sabe? Está tentando tirar o país deles. Então, eles não vão deixar. Esse é um ponto de vista dos ucranianos que você sentiu. Mas você, Isso nessa rápida foi assim o experiência que de eu pude Ucrânia, perceber. rápida e intensa experiência, né?
Você tem uma opinião assim? Essa é a opinião da Kedma sobre Zelensky, sobre Putin? Ou prefere Então, ficar com a visão tipo, dos a ucranianos? Kedma, ela não tem uma opinião sobre isso, porque eu não conheço, assim, a política do país, não procurei, assim, saber como era a relação de ambos. Eu sei que sempre teve ali, digamos assim, uma rixa entre os dois países, porque a Ucrânia fazia parte da União Soviética, e daí meio que acabaram se desfazendo. E daí eu sei assim o que eu estudei na escola, mas assim eu nunca parei para estudar sobre a política do país mesmo. Então eu não posso te dizer assim que eu tenho uma opinião. Se fosse para me dizer alguma coisa, eu ficaria do lado dos ucranianos. Sim. Porque eu estava lá com eles, então eu vi o sofrimento deles, sabe? Então, se fosse para me te dizer assim, se eu tinha um lado, o meu lado era ucraniano, porque eu estava lá. Certo. Muito bem, eu queria lhe agradecer por ter tirado um tempo aí para conversar conosco, mas ainda tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer, pode ficar à vontade. É a atleta de futebol, a Kedma Larissa. Eu entendi aqui da nossa conversa que o contrato com a Ucrânia foi rompido. Mas, digamos assim, abril, está tudo restabelecido, assinaram lá um pacto de paz, o Zelensky, o Putin. A Kedma volta para a Ucrânia ou essa experiência deu? Qual é o futuro da jogadora Kedma Larissa? Então, eu não penso assim em voltar mais para a Ucrânia depois de tudo que eu passei. Acho que nem minha família iria permitir que eu voltasse para lá, mesmo que entre em um acordo, que eles se acertem. Mas eu nunca vou ficar, me sentir segura lá. Eu gostei muito dos momentos que eu passei lá, os momentos bons, vou levar sempre comigo, porque foi algo assim que acrescentou na minha carreira, mas eu não pretendo voltar. Se assim for da vontade de Deus que eu volte, ele vai tomar os caminhos e vai me levar novamente para lá. Mas assim, a Kedma hoje não voltaria. O futebol feminino aqui no Brasil, ele sempre foi muito mal visto, sempre foi recebeu parcos investimentos, mas de uns anos para cá, alguma coisa tem mudado. Há uma legislação aí que determina que clubes grandes mantenham equipes femininas, a própria televisão agora começa a transmitir competições de futebol feminino. Você chegou da Ucrânia agora, mas alimenta aí uma expectativa de um clube grande do Brasil, tem algum contato? Como é que está essa situação? Então, eu tenho propostas, mas no momento eu só quero um pouco ficar com a minha família, esfriar a cabeça de tudo que eu passei, relaxar um pouco, mas eu tenho proposta sim, para fora do Brasil. Se chegar alguma do Brasil, eu vou estudar, vou ver qual a proposta é melhor, qual a proposta vai ser melhor para a minha família, e daí eu posso sentar na mesa e decidir, mas eu não tenho assim um clube já agora assinado. Eu tenho proposta, mas no momento nada assim concreto. Você tem, pelo que eu entendi da sua fala, a proposta que você tem é de clube estrangeiro. Você pode revelar o país? Sim. É de que país que você Então, tem proposta? então assim, as pessoas que mexem com isso, eles pedem para que a gente mantenha um sigilo. Então, assim, eu não posso te dizer para onde, qual time e tudo mais. Eu não estava perguntando nem o time, só o país para mim poder entender se tem algum problema geopolítico lá com o país, se ele está envolvido, para poder fazer um alerta para a Kedman. Olha, isso daí também está. Eu acredito que lá não tenha, né? Eu já dei uma pesquisadinha, mas fica ali por rumo, assim, perto de Portugal, ali da Itália, fica ali perto. Na Europa, né? Isso, ali Querida perto, fica ali Kedman perto. Larissa, querida Kedman Larissa, muito obrigado pela, De nada. pelo bate-papo aqui, pela conversa, pelas informações.
Você realmente passou por um momento que a gente não recomenda. Acho que guerra é uma atividade, eu ia dizer atividade humana, mas ela não é atividade humana, ela é uma atividade de desumanos. Guerra é uma Sim, coisa que não é muito deveria difícil, né? acontecer. Mas graças a Deus eu estou em casa. Você está em casa, então agradeço muito, muito obrigado. Curta a sua família. Noutra oportunidade a gente volta a conversar. Foi um prazer, Kerima Larissa. Certo, um abraço.